31. A Rádio Clube está cada vez mais presente na sua vida. No rádio, no Facebook, no Instagram ou no WhatsApp. Nós acompanhamos você fazendo a trilha sonora do seu dia. Uma programação musical feita com muito carinho, destacando o melhor da música atual e os grandes clássicos do passado e muita informação também. Ouça a Rádio Clube e sinta a diferença. Uma rádio que respeita os seus ouvidos. Clube, sempre a melhor música. 2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. Muito bem, agora são 10h32, manhã de quarta-feira, vivendo o dia 28 de setembro de 2022 e a partir de agora começando mais um 2 em 1, essa nossa conversa franca, direta, objetiva, com relação à pretensão dos candidatos a deputado estadual, deputado federal por Foz do Iguaçu. Nessa bancada também já passaram senadores e ainda vice-governadores. E a nossa conversa continua com as sabatinas realizadas pelo Marco Zero e 2 em 1, programas conjuntos produzido pelos dois veículos de comunicação. As entrevistas terão sempre meia hora de duração e em nenhuma hipótese o tempo será estendido. A primeira entrevistada de hoje é a candidata a deputada estadual Rosa Maria, pelo MDB, o Movimento Democrático Brasileiro. Comigo está Alexandre Palmar. Bom dia, Alexandre. Ótima quarta-feira. Estamos chegando ao final da nossa maratona. Bom dia, Moacir. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube. Justamente, Mo, né, reta final, possivelmente o último dia, né? Eu ouvi você e a Cláudia comentando antes. A gente ainda tem mais 2 entrevistas para fazer, marcadas, mas a gente não tem a confirmação 100%. Então, muito possivelmente, hoje é o último dia. E já tendo como penúltima entrevistada, né, nesse último dia, a candidata Rosa Maria, pelo MDB, como você falou. Bom dia, candidata. Bom dia aos ouvintes da Rádio Clube, bom dia, Alexandre, bom dia, Moacir. Eu quero iniciar agradecendo, né, essa oportunidade da gente poder estar aqui nesse debate de ideias, né, e nos apresentarmos para a população, podendo conhecer um pouco mais. Rosa, obrigado por encaixar na sua agenda essa entrevista, né? Eu sei que o tempo está corrido, justamente ainda mais na reta final, e eu gostaria de começar já reforçando, né, a ideia dos 30 minutos, que a gente tem dedicado a todos os candidatos e candidatas, e explicar que a gente segue um padrão, né? É uma conversa organizada em eixos, apresentação, pessoal, profissional, propostas e mais propostas e mais propostas. A gente busca muito essa exposição de ideias, de propostas e projetos. Também a gente fala um pouco sobre o xadrez eleitoral. E no caso dos postulantes com mandatos ou cargos recentes na administração pública, a gente também traz alguns questionamentos na ordem, né, sobre a perspectiva de prestação de contas. Então, para começar, eu gostaria que a senhora se apresentasse. Quem é a Rosa Maria? Então, vamos lá, gente. Quem é a Rosa Maria? A Rosa Maria é uma mulher que nasceu em Minas Gerais, se criou na Paraíba e vive em Foz do Iguaçu há 32 anos. Eu costumo dizer que eu sou uma iguaçuense de coração, porque de todos os anos que eu vivo, vividos, a maioria desse tempo eu já estou em Foz do Iguaçu. Aqui eu construí minha família, nós nos mudamos para o Paraná, Foz do Iguaçu foi a cidade que nos acolheu, e aqui a gente casou, teve os nossos filhos, né? Eu tenho 2 filhos iguaçuenses, inclusive um deles nem sair para estudar fora quis, porque ele é apaixonado por Foz do Iguaçu, né? Então, essa é um pouco da minha história, né? Eu sou casada, todo mundo sabe, com o prefeito Chico Brasileiro. Nosso casamento vai completar 31 anos agora, em dezembro. Né? Nós temos uma vivência, né, muito, muito afinada na política, na vida pessoal, na vida, né, social, enfim. Né? E isso tem feito com que a gente aprenda muito, os dois juntos, né? Nós compartilhamos a vida de uma maneira muito, muito harmônica. E às vezes as pessoas observam, né? Fazem alguns comentários, e eu sempre digo, né? Nós compartilhamos a vida com muito respeito, né? E como nós temos ideais muito próximos, né? Eu acredito que isso colaborou muito para o que a gente fez, né, ao longo desses mais de 30 anos aqui na nossa cidade, né? Eu sou filha de nordestinos, de pessoas simples,
mas a minha mãe sempre me ensinou, né, e eu trouxe isso comigo a vida inteira, que os estudos eram o caminho, né, e era a possibilidade que nós tínhamos. E eu me agarrei a essa ideia, estudei muito, né, me formei, sou psicóloga de formação, tenho 3 pós-graduações, né, sempre pautei minha vida muito na ética, no compromisso pelo trabalho, né, sou servidora pública há 30 anos. Então, quando eu cheguei em Foz do Iguaçu, logo em seguida, era o início, né, dos anos 90, recém a Constituição brasileira tinha sido promulgada e os concursos públicos começavam, né, porque para ingressar no serviço público tinha que ser através do concurso. E eu fui aprovada e sou servidora pública da prefeitura há 30 anos, fez agora em julho. Inclusive, a semana passada dei entrada no pedido de aposentadoria, né, cumpri os meus 30 anos e cumprir isso é algo que me deixa muito feliz, no sentido de que eu cumpri com o meu trabalho com muito esmero, com muito compromisso com o serviço público. Eu sempre pautei a minha vida na ética, né, no respeito às pessoas, e eu costumo dizer que mesmo aqueles governos nos quais eu fiz oposição, porque houveram, né, eu estou há 30 anos na prefeitura, mas eu sempre atendi muito bem as pessoas, nunca faltei ao trabalho, nunca fui uma pessoa de tratar mal o usuário, né, por isso ou aquilo. Eu sempre pautei minhas oposições nos debates de ideias, porque assim eu acredito que precisa ser. Então, foram 30 anos de muito trabalho. Eu iniciei o meu trabalho na Secretaria da Criança ainda, trabalhando na área da infância e da juventude, mas a maioria do tempo foi na saúde, né? Estive na saúde pública por 20 anos. Trabalhei também na área de prevenção a drogas e AIDS, mas foram 20 anos na saúde pública, na parte assistencial, coordenando alguns serviços, né? Coordenei o Programa Municipal de STI por 8 anos e, por fim, fui secretária de saúde, né? Por 1 ano e 3 meses, nesse tempo extremamente difícil da pandemia. Então, isso é um pouco da minha vida profissional no serviço público. Mas eu também fui professora universitária de 2 faculdades em Foz do Iguaçu. Eu fui consultora do Ministério da Saúde para políticas de prevenção por 5 anos. Né? Trabalhei em diversas áreas. Trabalhei, inclusive, no Porto Seco, num projeto, né, que envolvia o Ministério da Saúde e as cidades de fronteiras do Brasil. Trabalhei lá por 1 ano e meio. Na área de prevenção também a AIDS. Então, assim, eu tenho uma bagagem e um conhecimento do serviço público, das políticas públicas, né, das nossas dificuldades, das nossas necessidades, porque Foz do Iguaçu tem características que outras cidades não têm, né, e isso torna o município aí com gargalos e com dificuldades que realmente é característica de uma cidade, né, de fronteira, de uma fronteira que nós sabemos que é a fronteira mais populosa do Brasil, mas isso tudo me deu muito, né, muito conhecimento e a certeza de que eu tenho muito ainda a contribuir, né, e devolver para a sociedade, porque eu sou muito grata a Foz do Iguaçu, né, pelas oportunidades que nos foram dadas aqui. Bom dia, candidato. Obrigado pela sua presença. Então, diante desse currículo tão extenso, quais são os seus primeiros projetos e ações caso seja eleita? Olha, como eu falei agora há pouco, né, eu tenho 20 anos de serviço público na saúde. A saúde, para mim, é uma das questões prioritárias. O hospital municipal. Agora, quando eu fiz a gestão da Secretaria de Saúde, foi nesse momento difícil da pandemia, todos sabem que o prefeito não quis investir em hospitais de campanha, todo o investimento, todos os recursos que vieram foram investidos no hospital municipal. O hospital se estruturou muito mais, a gente quase que dobrou o número de leitos. Hoje o hospital municipal tem 217 leitos, né? Tem toda uma série de equipamentos, enfim, uma equipe muito bem organizada. É um hospital que oferece um bom serviço. Mas o hospital municipal ele custa muito caro para o município, né? Ele tem um custo elevadíssimo e o que nós recebemos não corresponde ao que se, né, o que se gasta.
Então, para mim, uma das prioridades é articular junto ao governo do estado recursos a mais para o hospital municipal, quiçá a regionalização do hospital. Né? Essa é uma das bandeiras que eu considero mais importantes. Porque o hospital municipal ele tem o nome de municipal, mas o atendimento dele já é regional. Nós atendemos de Foz do Iguaçu a Itaipulândia, nós atendemos toda a faixa de fronteira e todo mundo que vive na região sabe disso, né? Então, isso eleva muito o nosso custo. O hospital municipal é o hospital do trauma, que também eleva muito o custo dele, e hoje nós recebemos cerca de 1/3 do que ele custa, né? Então, não é justo com os munícipes que a prefeitura arque com toda essa conta. Então, para mim, uma das principais bandeiras é lutar junto ao governo do estado para mostrar essa necessidade que Foz do Iguaçu tem. Nós não podemos abrir mão da qualidade do atendimento do hospital, nós não podemos recusar atendimentos, porque muitas vezes as pessoas dizem assim, mas então por que vai atender essas pessoas que vêm de fora? São seres humanos, nós estamos numa cidade de fronteira, nós não podemos negar atendimento para ninguém, né? Até porque a gente precisa se colocar no lugar dos outros. Se eu estivesse lá do outro lado e precisasse de atendimento, eu também viria. Né? E o que nós precisamos é buscar recursos para que a gente garanta que esse atendimento seja, né, continuado de forma que ele sempre foi, até melhorado, mas com recursos que não sejam só da prefeitura. Não que seja só da prefeitura, mas que seja além. Né? E eu sempre faço essa comparação com Cascavel, que tem um hospital universitário, que tem um custo também muito alto, mas que é custeado com recursos, né, que não são da prefeitura de lá. E isso tem, né, um peso muito grande. Esses recursos que hoje a prefeitura coloca no hospital municipal poderiam ser utilizados na atenção primária em saúde. A cidade cresceu muito, nós precisamos de novas unidades de saúde, nós precisamos de mais equipes médicas, né? E eu, quando estive secretária de saúde, eu fiz reunião com todas as unidades de saúde. Eu fiz questão de conhecer cada serviço e me reuni com as equipes. E a gente levantou todas essas necessidades. Mas, gente, fazer política pública sem dinheiro não é possível. Né? Oferecer tudo o que precisa só com os recursos do município não é possível. Então, a gente precisa, sim, buscar mais recursos. Então, essa é uma das principais bandeiras, né? Buscar mais recursos para o hospital e, consequentemente, para a nossa saúde pública como um todo. Mas não é só isso. Nós temos que pensar a Foz do Iguaçu para muito além. Né? Nós temos que pensar a Foz do Iguaçu para daqui a 20, 30 anos. Nós temos que planejar essa cidade. Eu sempre digo que nesses meus 30 anos de Foz do Iguaçu, eu vi muita coisa mudar. E eu acredito que hoje Foz do Iguaçu está seguindo a sua verdadeira vocação, que é o turismo. Né? E para isso é necessário investimentos. Muitos investimentos de fora. A gente está tendo, né? A gente está tendo aí com a nova ponte, com a Perimetral Leste, que era um sonho antigo, né, de quem vive aqui, com a duplicação da 469, mas isso não é suficiente. Nós precisamos melhorar a nossa infraestrutura em termos de viadutos. Eu moro na região norte. Nós temos um grande gargalo ali no CTG, precisa fazer trincheira ali, precisa fazer lá na região do Portal, e isso nós dependemos do governo do estado. Precisa de alguém que vá lá, que esteja lá junto do governo do estado, que trabalhe em harmonia para que a gente possa ir levando os projetos de Foz do Iguaçu e melhorando tudo isso. A gente tem que pensar no setor de logística da nossa cidade, que é um setor que emprega muito, que traz, né, muitos benefícios para a nossa cidade e que hoje está começando a ter um gargalo também por causa dessa infraestrutura. Né? Nós precisamos melhorar as vias de acesso para o aeroporto. Né? Quem vem da BR, como a Itaboraí, como a Maria Bubiaque. Então, são muitas ações de infraestrutura que eu pretendo, como deputada, né, trabalhar junto ao governo do estado para a gente trazer mais recursos e melhorar para a nossa cidade. Também temos que pensar na segurança pública, né, que isso é uma questão que também é importante para nós que somos cidades de fronteira, né, e isso também depende de uma articulação com o governo do estado, porque a polícia ela está, né, ligada ao governo do estado, precisamos de mais efetivo, de mais viaturas. Então, são questões que eu considero assim prioritárias, né? Mas a gente já sentou para conversar, por exemplo, com os agricultores da agricultura familiar, né? Eu sou uma árdua defensora da agricultura familiar porque ela gera
emprego, ela gera renda para as famílias e o que é melhor, ela traz alimento de muita qualidade e nós temos uma área rural importante na nossa cidade, né? Então, inclusive, a semana passada assumi um compromisso com eles, né, de trazer incentivo e de me comprometer com algumas propostas, né, com algumas ideias que eles têm, algumas necessidades de melhorar o trabalho deles. Hoje, o município de Foz do Iguaçu, a maioria da sua merenda escolar é comprada direto do agricultor familiar, né? E eles pedem que a gente incentive isso também, né? Que o Estado também possa olhar para levar isso também para a rede estadual. Então, são alguns compromissos que a gente tem, né, assumido. E, acima de tudo, o que é que eu penso? Que uma deputada, ela precisa ter um olhar amplo, tem que sentar com os setores organizados. É esse o papel do deputado, né? Deputado não executa, quem executa é o executivo, é o prefeito, é o governador, mas o papel de uma deputada ou um deputado é exatamente fazer essa articulação, é sentar com os setores organizados da sociedade, entender essas demandas e fazer essa ponte. E essa é a minha principal proposta, né? É trabalhar em harmonia com o governo do estado, com a prefeitura, para que a gente possa trazer aquilo que Foz do Iguaçu precisa, aquilo que Foz do Iguaçu merece, para que a gente tenha uma cidade que seja melhor para todo mundo, né? Eu acho que é por aí o caminho. Candidata, a gente viu em seu site os eixos de campanha, né, os eixos de propostas, e percebemos, além dessas propostas que a senhora colocou, também propostas na área de educação, diversidade, cultura e esporte. Já chegando na nossa metade aqui, queria que a senhora fizesse uma apresentação dessas ideias. A palavra é tua. Com relação à educação, eu também me sentei, né, com alguns diretores e diretoras de colégios estaduais. Nós temos aí algumas necessidades, né, de ampliação, de melhoria das escolas. E tem uma das questões que eu considero muito importantes, é o olhar, né, para essa juventude. A prática do esporte, nós sabemos isso, né, não é nenhuma novidade, a importância que é para os jovens, né, e a gente quer buscar, junto ao governo do estado também, a construção de novas quadras de esportes, né, nas escolas estaduais, para que a gente fomente o esporte, para que esses estudantes possam, né, além da parte do aprendizado, né, participar mais da parte esportiva, que elas são fundamentais para a saúde, enfim, para tudo, né, que a gente sabe que é importante. Eu tenho uma proposta, gente, que para mim ela é muito importante e não é porque eu seja a psicóloga. Mas agora, quando eu saí da Secretaria de Saúde, né, quando eu me afastei e voltei para trabalhar, porque eu trabalhei até o dia 1º de maio, aliás, 1º de julho, eu fui para uma unidade de saúde numa região mais vulnerável da cidade e procurei uma escola da rede estadual para fazer um trabalho lá e fiz durante os 3 meses que eu estive na unidade de saúde. Eu ia semanalmente na escola fazer grupo com os adolescentes, né? A gente, depois dessa pandemia, as questões de ansiedade, de automutilação foram muito fortes entre os jovens. E eu passei durante 3 meses indo para essas escolas, essa escola em específica, e eu vi a necessidade da gente ter psicólogos, assistentes sociais nesse serviço. Nós temos uma lei que já é uma lei que determina a participação, né, dos psicólogos e assistentes sociais na rede escolar. E essa é uma das minhas bandeiras, articular para que o governo do estado possa fazer concurso público para esses profissionais, porque é extremamente importante, né? Faz uma diferença enorme ter esses profissionais, né, para a gente evitar muitas vezes processos de evasão escolar, né? Nós temos um país diverso, né? A gente tem pessoas, né, diversas e muitas vezes isso não é compreendido e nos adolescentes o sofrimento é muito grande e é importante a gente ter a participação de profissionais. Então, assim, na área educacional eu sou uma defensora do ensino público e gratuito e vou sempre permanecer assim. A UniOeste é uma das minhas bandeiras, né? Inclusive conversei com a direção da UniOeste de Foz, né? Existe uma solicitação para o curso de psicologia na UniOeste, eu defendo essa bandeira também. Então, a gente quer
né, como eu disse antes, sentar com esses setores para a gente ir levando essas necessidades, né, articulando para que a gente consiga. Eu brinco e digo que eu não vou salvar a pátria, mas eu tenho certeza que eu estando lá, Foz do Iguaçu tem muito a ganhar. E não só Foz do Iguaçu, a nossa região oeste. Porque a gente não pode esquecer que Foz do Iguaçu tem um entrelaçamento com vários municípios aqui do seu entorno. E nós precisamos pensar também essa região. Né? Em termos de saúde, em outras áreas, esses municípios dependem de Foz e a gente precisa trabalhar em conjunto para que isso seja, né, reconhecido, que seja bom, né, para todas as pessoas. Certo. Candidato, como a gente disse, essa primeira parte da entrevista é dedicada à apresentação, né, da vida pessoal, particular, e principalmente vida pública, as contribuições e as propostas. E na segunda, no caso da senhora, assim como outros ocupantes aqui na condição de candidato e candidata, que foram, que têm mandatos de deputado ou que foram gestores públicos, que são gestores públicos, a gente também traz assuntos da vida pública. Mais recentemente, na semana passada, o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública de improbidade administrativa contra o prefeito, Chico Brasileiro, e a senhora, além de outras 7 pessoas, sob acusação de uso de bens públicos em reforma no telhado da sua residência. Conforme o GAECO, né, o grupo de investigação, ambos, a senhora e o prefeito, consentiram na utilização de serviços e bens de propriedade da Prefeitura de Foz para a realização de reparos no telhado da sua própria residência. A pergunta, a denúncia procede? Olha, o que eu quero dizer para a população inicialmente é que em toda campanha eleitoral, nas vésperas da eleição, surgem denúncias infundadas, surgem notícias de última hora para que venham a prejudicar as campanhas. E essa é mais uma delas. E digo isso com muita tranquilidade, porque quem gerenciou e gerencia um orçamento de mais de 1 bilhão, como o Chico Brasileiro tem feito há mais de 5 anos, jamais faria esse tipo de coisa. E quem nos conhece sabe. Nós temos uma vida pública pautada na honestidade, na lisura e no compromisso com as pessoas. Eu gerenciei a Secretaria de Saúde, que é o maior orçamento do município, que chegou a quase 400 milhões. Gerenciei com muito compromisso. Quem quiser está lá na prestação de contas. O Conselho Municipal de Saúde acompanhou toda a minha gestão. Vocês acham que nós iríamos fazer uma coisa dessa para nos prejudicar por tão pouco? Eu só lamento que essas notícias saiam de última hora e que, infelizmente, a opinião pública dê ouvido a esse tipo de coisa. Porque em nenhum momento, nem o Chico Brasileiro, nem eu, Rosa Maria, fomos chamados para perguntar qualquer coisa. Então, a gente tem que estar muito atento, porque isso tem sido recorrente no nosso país, infelizmente. Em 2020, meu filho recém tinha se formado médico, tinha vindo para Foz do Iguaçu para trabalhar, como qualquer outro médico que chegue nessa cidade. Ele estava trabalhando no Exército e foi fazer plantão nas unidades de saúde através de um contrato que qualquer médico faz. E um candidato foi para frente da Polícia Federal, com os papéis na mão, dizer que nós estávamos enriquecendo ilicitamente, que nosso filho estava recebendo milhões. Fez uma denúncia, isso se espalhou pela cidade, nós fomos acusados. E o Ministério Público arquivou isso. Isso foi de última hora. Isso não é a primeira vez que tentam fazer, que tentam manchar a nossa integridade. Mas quem nos conhece sabe. Sabe muito bem. O Chico Brasileiro está há 5 anos e meio como prefeito. Não tem um processo contra ele no Ministério Público. É só ir lá para ver. Um único processo não tem. Podem perguntar para os promotores. Agora, muito me admira que se faça denúncia a 1 semana da eleição sem sequer ter ouvido o outro lado. Vocês já pararam para analisar alguém ser denunciado sem ser ouvido? Porque só ouviram o lado do denunciante. Mas as pessoas denunciadas não foram chamadas. Nós temos todas as provas de como foi feito e no dia que eu for chamada eu vou com muita tranquilidade para responder ponto a ponto o que aconteceu, como foi feito, tem recibos de pagamentos e temos tudo. Agora, sem perguntar e denunciar de última hora, gente, isso no mínimo é muito estranho, porque isso rola desde o mês de março, do mês de maio, abril, não lembro. Por que agora que estão botando
na imprensa? Por que agora que soltaram há uma semana? No mínimo tem interesses escusos, que é o que se repete, infelizmente, a cada campanha. Eu espero e acredito que a população de Foz do Iguaçu não caia nessa armadilha, porque é a armadilha de querer que sempre o pior vá para lá. Quem faz a boa política, faz a política em debates de ideias, que foi isso que eu sempre fiz. Ninguém vai me acusar de, nesses 45 dias de campanha, tenha ido fazer uma reunião para falar mal de A ou B ou C. Ninguém vai ver nas minhas redes sociais ou em qualquer pessoa que está ao meu lado fazendo isso. Porque eu sempre pautei minha vida no debate de ideias. Então, eu quero deixar muito claro que isso é mais um denuncismo como forma de atrapalhar a minha campanha eleitoral, porque essas pessoas que estão lá não querem o bem de Foz do Iguaçu. Elas querem que Foz do Iguaçu permaneça nesse discursinho baixo que não eleva ninguém e não leva a cidade ao melhor. Outra situação, candidata, é com relação ao Hospital Municipal. A senhora foi secretária municipal de saúde nos anos 2020 e 2021. Principalmente durante a pandemia, foi a pasta direta pela gestão do Hospital Municipal por meio da Fundação Municipal de Saúde, que tem sofrido pedidos de intervenção no Ministério Público. Esse ano, principalmente, saem muitas notícias sobre o agravamento da dívida, que passa de 100 milhões de reais. Realmente essa dívida existe? Passa de 100 milhões? Como o hospital chegou nesse ponto? E, principalmente, a grande preocupação do município de Foz do Iguaçu. O hospital pode ser inviabilizado? De forma alguma. O Hospital Municipal não tem essa dívida. Isso é mais uma falácia de pessoas que estavam no governo e resolveram ir para a oposição e começam a disseminar o terror. O Hospital Municipal, ele permanece com atendimento de qualidade, com suas equipes, com tudo o que é necessário, mas é como eu disse inicialmente, nós precisamos de mais recursos para manter um hospital público que atende não só Foz do Iguaçu, mas toda a sua região, que tem um custo mensal de mais de 13 milhões de reais e recebe menos de 6 para se manter em transferência do governo federal e do governo estadual, isso onera, sim, os cofres públicos da prefeitura. Mas em nenhum momento o Hospital Municipal está inviabilizado ou se tornará inviabilizado. Houve sim sugestão de intervenção, a diretoria foi mudada, o conselho curador se reuniu. Hoje nós temos uma diretoria no hospital trabalhando de forma harmônica e eu sugiro, inclusive, gente, que se faça entrevista com as pessoas que são atendidas no Hospital Municipal. É praticamente unanimidade que as pessoas, quando são atendidas lá, elas saem e dizem a qualidade do atendimento, né? Seja da parte assistencial, seja de cirurgia, seja o que precisa ser feito. Então, são discussões infundadas que tentam novamente colocar a administração contra o povo. Mas quem usa o hospital sabe que isso não é verdade. Candidata, uma situação também que chega aos órgãos de imprensa de conhecimento da administração pública, a fila de espera. Hoje se diz que são mais de 13 mil cirurgias eletivas, nas quais 9.100 exames e mais de 43 mil consultas, isso informações do Ministério Público. Essas filas têm aumentando e por que não diminuem? Olha, eu fui gestora da Secretaria de Saúde e eu vou dizer para vocês que uma cidade que atende quase 90% da sua população através do SUS, do Sistema Único de Saúde, é muito difícil não ter fila. É muito difícil. Quando eu assumi a Secretaria de Saúde, em janeiro de 2021, nós tínhamos uma fila de raio-x de quase 6.500 pessoas. Até abril, nós praticamente já tínhamos zerado essa fila. Nós reorganizamos muitos serviços. Não resta dúvida, né, que nós sempre tivemos filas, sempre tivemos. Isso não é uma situação de Foz do Iguaçu, isso é uma situação do Estado, isso é uma situação do Brasil como um todo, né? É importante que a gente discuta o financiamento do SUS, porque às vezes as pessoas ficam questionando, porque tem fila, tem isso, tem aquilo, mas as pessoas não sabem que um profissional, um médico especialista, a gente recebe do SUS R$ 12,50 para pagar uma consulta. Hoje a consulta custa R$ 60 e R$ 70. Mas esse valor é o município que paga, né? Muitos profissionais não querem trabalhar por esse valor, né? A gente tem que, inclusive, fazer muitas vezes
contratos com valores acima para a gente ter esses profissionais. Eu vou dar um exemplo. Nós fizemos concurso público e foi nesse governo do Chico Brasileiro que mais se fez concurso público para a saúde. Nós fizemos concurso para todos os profissionais, inclusive para muitos médicos. Esses dias eu fui abordada por uma pessoa que ela disse, eu estou na fila de neuropediatra faz tanto tempo. Aí eu expliquei para ela, nós fizemos um concurso público, passaram 3 neuropediatras, só uma assumiu, as outras 2 não quiseram assumir. E essa que assumiu recentemente teve bebê e está de licença maternidade. E aí, culpa é de quem isso? Não existe culpado, gente. Todos os editais, eles estão abertos na página da prefeitura. Qualquer profissional do Brasil que tenha seu diploma, que tenha sua especialidade e que queira vir trabalhar em Foz, a gente contrata. Existe a contratação. Mas a gente não tem esses profissionais em números suficientes. Então, a gente tem, infelizmente, algumas filas. E nas cirurgias eletivas, né, é bom que se diga que algumas cirurgias não é o município que faz. É o governo do estado, né, através da Regional de Saúde, que são cirurgias de média e alta complexidade, que muitas vezes vão a Cascavel, vão a Curitiba. Então, a gente tem, desde que terminou aí a pandemia, se esforçado para melhorar isso, mas vai um tempo. Nós ficamos 2 anos com as cirurgias eletivas suspensas. A gente já tinha um número, né, razoável de fila. A pandemia agravou isso, mas o município tem tomado providências. Inclusive, foi aprovado um edital no Conselho Municipal de Saúde, que nós vamos contratualizar com 2 hospitais da região para que a gente possa fazer mutirões e muitas cirurgias que são cirurgias de responsabilidade do município, porque são de baixa complexidade, nós vamos fazer nos próximos meses e eu acredito que isso vai ajudar muito a acelerar esse processo das filas das cirurgias eletivas. Rosa, falando em acelerar, a gente já está chegando na nossa reta final, mas ainda tem bastante coisa para a gente tocar sobre xadrez eleitoral e sobre conjuntura. Então vamos lá. O MDB lançou 50 concorrentes à Assembleia Legislativa. Quantos deputados estaduais o partido pretende eleger? E nesse cenário, se a senhora já fez aquela conta da régua, de quantos votos precisa, e já emendando 2 perguntas em uma, no caso a terceira. Quais são as suas dobradinhas para deputado federal e em quais cidades a sua candidatura está presente? Bom, o MDB lançou, porque agora com a nova regra do processo eleitoral, né, nós não temos mais coligações. Então, o partido lançou uma chapa completa, até porque isso favorece a gente conseguir eleger um número maior de deputados e deputadas. A previsão do partido é eleger entre 4 e 5 deputados estaduais, né? Então, eu acredito nessa possibilidade, sim. Nós estamos trabalhando por 40 mil votos, né? Mas a previsão de corte é de 35 mil votos no partido, no MDB. Né? Eu vejo com muita possibilidade da gente fazer aí esses deputados que estão previstos. Né? E as minhas dobradas são muitas dobradas. Tá? A gente fez aí com vários candidatos, com Sérgio Souza, que é do meu partido, com Giacobo, com Zeca Disseu, com a Aninha, que é de Cascavel, de Medianeira, né? Foram com o Luciano Alves, que é aqui da cidade, enfim, nós fizemos inúmeras dobradas, né, com os deputados. Quem sabe da política sabe que isso é necessário, é importante, né, nesse processo. Então, eu acredito e estou muito confiante na nossa vitória, né? E digo sempre que não é a vitória da Rosa, é a vitória de Foz do Iguaçu, né? É pensar Foz do Iguaçu em primeiro lugar. Certo. Foz do Iguaçu também tem um histórico familiar. Na política de Foz do Iguaçu tem um histórico familiar. A gente teve tempos atrás o Dobrandino com o Sames, o Reni com a Cláudia Pereira. E nessa eleição, na última eleição, teve o deputado estadual Soldado Frutti apoiando a sua esposa Tatiana Frutti. Nas eleições atuais tem-se o Matheus Vermelho e o deputado Vermelho, né, pai e filho. E agora a senhora e o prefeito Chico Brasileiro. A mesma pergunta que a gente fez para o Vermelho, para o Matheus e para o Soldado Frutti. Qual a sua opinião, a opinião da senhora em relação a esse ciclo político familiar na cidade? Olha, eu acho que isso é um processo natural, né? Eu vou falar de mim, né? Eu sempre estive junto com o Chico, eu sempre participei da política, não como candidata, né? É a primeira vez que eu sou candidata, mas eu sempre participei da vida política da cidade. E eu vejo que as pessoas têm que ter coragem, as pessoas têm que se candidatar, né?
E é natural isso, não é só em Foz do Iguaçu, esse ciclo, se você olhar pelo Brasil afora, ele acontece, né? As pessoas se unem por um objetivo, né? Mas vocês podem ter certeza. E eu digo isso com muita tranquilidade, porque quem me conhece sabe, e eu vou estar aqui, não vou correr, não vou me esconder, né? Eu estou entrando para a política eleitoral, né? Porque na política sempre estive, né? Com compromisso com as pessoas, porque sempre trabalhei pautada nisso. E o meu compromisso é de pensar uma Foz do Iguaçu melhor para as pessoas, porque eu não estou entrando na política para fazer negócio. A minha vida já está organizada e hoje, se sou candidata, é pelo acúmulo de conhecimento que tive ao longo desses 30 anos de vida pública e, por isso, a minha candidatura é pautada num trabalho coletivo, pensando nas pessoas e na melhoria de Foz do Iguaçu e região. Vamos falar agora justamente o que a senhora falou do alinhamento, né? Tem que ter governo, tem que ter a presidência da República para poder ajudar o município. E a sua federação, o MDB, PSDB, Cidadania e Podemos, está apoiando Simone Tebet como candidata a presidente. A senhora também apoia Simone Tebet e por quê? Pela uma questão partidária, né? A Simone Tebet é a candidata a presidente do meu partido, né? É uma mulher que tem mostrado bastante conhecimento e a gente vai nesse alinhamento político em função do partido. Da mesma forma, o MDB está apoiando a coligação que tem Ratinho Júnior como candidato à reeleição. A sua opinião com relação ao Ratinho Júnior também tem esse apoio? Eu estou apoiando o governador Ratinho e acredito nesse alinhamento político. Ele é do mesmo partido do Chico e é muito importante que a população pense sobre isso. Nós precisamos trabalhar de forma harmônica e é isso que eu vou buscar, né? Trazendo os recursos que o Estado tem para o município de Foz do Iguaçu. Fazer essa ponte entre o governo do Estado e o município. Porque quando aconteceram de ter prefeito e deputados alinhados, foi quando Foz do Iguaçu mais ganhou. Porque não adianta a gente ter representante que briga o tempo inteiro e não olha para as pessoas. Então é isso que eu quero que a população observe. O alinhamento político e a importância disso para Foz do Iguaçu e região. Rosa, chegamos ao nosso final da nossa entrevista, da nossa conversa aqui. 1 minuto para suas considerações finais. Bom, gente, eu quero agradecer a participação, né? Eu acredito que isso é muito importante para que as pessoas possam ter mais informações ao nosso respeito. Quero aproveitar para pedir o voto, porque nós estamos a 4 dias da eleição, tem muita gente que ainda não sabe em quem vai votar. Então, o meu pedido de voto na Rosa Maria, 15015, com o compromisso de trabalhar por Foz do Iguaçu e região, como eu disse. Quero aproveitar para pedir o voto do Alexandre, do Maurício e das pessoas que estão no entorno de vocês. Vocês me conhecem, né? Sabem da minha seriedade e sabem que Foz do Iguaçu vai ganhar e vai ganhar muito, eu estando lá na Assembleia Legislativa. Muito obrigada e que nós exerçamos o nosso papel de cidadão e cidadã, né, no fortalecimento da nossa democracia, que é tão cara e tão importante para a nação. Rosa, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação aqui, por essa conversa, por compartilhar as informações, por responder as informações a respeito do seu pedido como gestora pública. Então, mais uma vez, obrigado e desejamos sucesso aí e uma boa votação no dia 2 de outubro, agora no domingo. Moacir. Obrigado, candidata. Sucesso nessa caminhada e portas sempre abertas para que a senhora possa voltar e falar de Foz do Iguaçu. Muito obrigada. Conversamos então com Rosa Maria Jerônimo, que é psicóloga, servidora pública municipal, ex-secretária da Saúde de Foz do Iguaçu e ativista dos direitos humanos. É candidata a deputada estadual pelo PMDB. A nossa próxima conversa será hoje ainda, logo mais às 11h30, com Sidney Prestes, candidato a deputado estadual pelo Republicanos. 2 em 1, o espaço mais plural de Foz do Iguaçu. Rádio Clube FM e Portal H2 Foz, juntos na cobertura das eleições. 2 em 1, as eleições 2022. Parceria Rádio Clube FM e Portal de Notícias H2 Foz. Entrevistas ao vivo com os candidatos a deputados estaduais e federais e suas pautas para Foz do Iguaçu e região. Segundas, quartas, sextas e sábados, às 10h30 da manhã. Ouça no rádio em 100.9 FM e assista ao vivo pelo Facebook. Portal Rádio Clube e H2 Foz.
visibilidade da sua empresa é fator determinante para bons negócios. Localização, fácil acesso e estacionamento são fundamentais. Conheça o Centro Empresarial Torre Marechal, complexo empresarial pioneiro no conceito de Intelligent Building. Tenha seu espaço. Agende uma visita e conheça todas as vantagens. Centro Empresarial Torre Marechal, Rua Marechal Floriano 960. Informações 3027-0383. Quarta é dia de hortifruti no Ítalo. Aproveite! Melancia inteira, quilo 1,39. Laranja pera, quilo 1,89. Chuchu ou repolho verde, quilo 1,99. Cabotiá, quilo 2,49. Tomate longa vida, quilo 2,99. Manga tome, quilo 3,99. Já registrou sua cartela? Baixe o nosso aplicativo agora mesmo. Cadastre, junte e colecione as frigideiras assinadas pelo chefe Henrique Fogaça. Bom dia! Eu, Samir, sigo desafiando todo o ramo óptico com a melhor promoção. E este mês você ganha seu óculos nas óticas Samir. Na compra de um óculos com o melhor preço, você ganha o segundo óculos. É simples assim. Comprou, ganhou. E você ainda pode escolher se quer ganhar um óculos de grau ou de sol. Aproveite e pague tudo em 10 vezes sem juros. Você tem somente este mês para ganhar seu óculos na promoção Óculos em Dobro da Ótica Samir. Na maior rede de óticas do oeste do Paraná, a qualidade é garantida. Aqui você encontra o melhor em lentes. Somos uma rede certificada, Varilux especialista e também Transition e Crisal. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. Em Foz, com 6 endereços: Avenida Brasil, esquina com Jorge Sanvas, Rua Almirante Barroso, esquina com Edmundo de Barros, Rua Quintino Bocaiúva 744, ao lado das Casas Bahia, Avenida Silvio Américo Sasdelli, Shopping JL, Shopping Catuaí. Ótica Samir, a visão que faz sorrir. Ponto do Fogão, sempre a melhor solução. Tudo em peças e acessórios para bares, lanchonetes, hotéis e utensílios domésticos, bebedouros comerciais, queimadores e grelhas para fogão. Super promoção em linhas de carrinhos para churros, churrasco grego, espetinhos e cachorro-quente. Condições especiais de pagamento e ótimo atendimento. Faça uma visita. Rua Fagundes Varela 449, fone 3028-9308, ao lado da Casa Vitória, na Vila Portes, em Foz do Iguaçu. ALT Laboratório de Análises Clínicas. Referência regional em testes diagnósticos e análises clínicas em geral. Atendimento humanizado, instalações modernas e confortáveis, estacionamento próprio e a melhor equipe de coleta da região. Usa os melhores princípios de qualidade, além de rigorosos controles externos e internos. Atende aos mais importantes convênios do mercado e oferece preço justo a particulares. É o laboratório mais próximo da Ponte da Amizade. Avenida José Maria de Brito, 1552, Jardim Central, Foz do Iguaçu. Orçamentos, marcação de exames e coletas domiciliares, utilize nosso teleatendimento no WhatsApp 45 9 8822 3010. Responsável técnico Maurício Pacheco, CRF-PR 11544. ALT Laboratório. Conte conosco. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupançapremiadasicredi.com.